consegui. Vai aparecer. Tá vendo, gente? Problemas técnicos acontecem, mas no final tudo dá certo. Ai, deu Ei, certo. Júlia, deu certo, graças a Deus, tá vendo? Pelo computador não Problemas estava dando técnicos certo. acontecem. Ah, é por causa do computador. É, Ah, então era por causa do computador que não estava dando. Por isso aí que eu pelo achei seu... estranho, porque nunca tinha acontecido isso. Pois é. Mas enfim. Mas enfim, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Erros técnicos acontecem e é isso aí. Agora Só vamos não tô me vendo que ganhar. no... Você não está se vendo? Não, que aparece, né? É, aparece engraçado. Eu acho que no decorrer eu conversei com a dermatologista Lívia, a Lívia Valente, ela também não estava se vendo no início. Acho que daqui a pouco vai aparecer. Você me fala. Vai atualizando, né? Vai atualizando. Qualquer coisa a gente faz alguma outra coisa também. Eu vou correr porque a gente perdeu um pouco de tempo por causa Hum, desses problemas técnicos, né? E esse assunto tão pertinente, né? Eu estava falando antes sobre essa questão, né, do suicídio, né, dos suicídio, né, de infanto, de pessoas, de crianças e adolescentes, para a gente notar, né? Mas eu não sou psicóloga, você que vai responder hoje aqui. E eu estou ansiosa para saber. Eu vou começar, como sempre, apresentando o meu projeto, uhum, que é o Me Faz Entender, porque nem todo mundo que está aqui me conhece, né? Sempre eu tenho seguidores novos. Meu nome é Tamires Martins. Eu criei esse projeto Me Faz Entender com o intuito de trazer conhecimento nesse momento, né, tão complicado que é essa pandemia, trazer conhecimento e agora cultura. E agora eu estou com uma novidade que toda segunda-feira eu trarei entretenimento também para eu atingir todos os públicos, né? O meu uhum. objetivo maior que as pessoas nessa quarentena fiquem mais leves, né? Porque conhecimento é tão bom e Sim. entretenimento também, né? E Uhum. aí então é isso. Aí agora eu vou passar a palavra para você se apresentar, tá? Tá bom. Então, boa noite. Meu nome é Juliana Ribeiro, né? Sou psicóloga clínica. Atuo hoje dentro da abordagem cognitivo-comportamental. Eu atendo todo o público, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Inclusive, também faço um trabalho de orientação aos pais, que, na verdade, é muito importante e é uma junção desse trabalho com crianças e adolescentes, né? Hoje eu atuo em 3 clínicas. Eu trabalho numa clínica de convênios, numa clínica, numa ação social, com um trabalho mais voluntário, com um público mais social mesmo, e uma clínica particular, que dentro de um trabalho de estética, e a gente está criando um projeto também lá de rodas de conversa para trabalhar a autoestima, né? Que eu acho um assunto também muito importante. Muito Então, bom. é algo que eu gosto de trabalhar também, a questão da autoestima. Muito legal, nossa. Sim. Já estive no programa de Tudo Um Pouco, da Rede Super, né? Falei sobre por que os filhos se afastam dos pais. Eu sou especializanda, né, na abordagem cognitivo-comportamental, técnica em educação infantil. E é isso, eu gosto muito de psicologia, eu sou suspeita para falar e eu vou poder ajudar vocês aí nesse assunto da melhor maneira possível. Sim, E é claro. isso, se quiser É, continuar, tá, então eu já vou partir para as perguntas, tá? tudo bem. Gente, antes de tudo, eu vou dar um recado. Uhum. Eu vou dar prioridade para as perguntas que eu pedi para vocês enviarem por direct antes. Então, a Juliana já se propôs, se vocês tiverem curiosidade aí na caixinha, ela pode responder depois, né, no perfil dela, por direct, né, Juliana?
Uhum, sim. As perguntas das pessoas daqui agora, mas aí a gente vai dar prioridade para, porque senão fica muita coisa e acaba que não dá tempo. Então eu vou começar com a pergunta. É comum a depressão na infância e isso está associado ao suicídio infantil? Uhum, sim. É comum, né, de acordo com o DSM, o suicídio é um sintoma, na verdade, da depressão, né? E hoje, a cada 40 segundos, morre uma pessoa de suicídio no mundo, sabia? Desse índice. Então, assim, é um número muito grande, né? O suicídio hoje é uma das principais causas de morte, né, entre adolescentes e jovens, e de Uhum, adultos, né? Então, inclusive, teve um aumento muito expressivo no número de suicídios nos últimos anos, de acordo, né, foi onde que a OMS entrou com um imperativo global. É como se fosse uma ordem mundial para tentar diminuir esse percentual, né, para pelo menos 10% a menos do índice de suicídio nos países, até 2020. Porém, em 2019, teve um aumento de 24% desse índice, e, né, entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Olha, uhum, né? O que queriam é, diminuir 10% aumentou 24%. Então, hoje tem se discutido bastante sobre estratégias de diminuir esse índice, né? E é estranho a gente pensar aham, uma criança, o que leva uma criança a tentar o suicídio, né? As pessoas que fazem aquele julgamento, né? Ah, mas a criança ela não tem nada para se preocupar, ela só se preocupa com para casa, né? Mas os índices estão aí, começam, né, a ter registro a partir dos 10 anos de idade, né? Onde a criança ela já sai da fase criança e entra na fase que pré-adolescente. tristeza, né? Exatamente. Verdade. E aí o que É que a muito gente, triste. e Hum, aí o que que leva a gente, né, a pensar, o que que leva uma criança a se matar, né? Esse índice, né, tem a ver também com qualquer idade, na verdade, né? A gente tem aí algumas uhum, etapas que são, né, a ideação suicida, que é quando a pessoa ela começa a pensar em se matar, pensa em morrer, ela pensa, eu quero sumir, né? Aquele desejo de morte disfarçado, né? E aí que o nosso inconsciente começa, né, a desenvolver esse desejo de acabar com a própria vida. E, assim, é nossa, proibido muito ter triste. divulgações desses índices na mídia, né? Por isso que a gente quase não ouve falar Uhum, de casos de suicídio, e nem tampouco casos de suicídio infantil e adolescente, né? uhum, Isso é algo tão impactante, assim, né? E muito importante para a gente falar, né? Ou pensar sobre o assunto, mas é um assunto protegido, né? Então, é importante uhum. a gente pensar sobre isso, né? Dessa É muito. ação. E a gente tem também, né, o planejamento, quando essa ideação, ela persiste por muito tempo, né? Então, a pessoa, ela continua sem esperança de resolver o problema, e aí é quando, né, ela começa ali o mal-estar, e ela começa a planejar a própria morte, né? Então, a pessoa, ela já começa a pensar em métodos de como ela vai realizar essa morte, né? Pode ser que ela consiga se matar, pode ser que não, né? Então, quando a gente fala, né, ela tentou contra a própria morte ali, é uma tentativa de suicídio, né? Aí ela conseguiu se matar, então é um suicídio. Existem aí, Uhum, né? E tem a desesperança, né? Quando ela começa a perder a esperança mesmo de tudo, ou que vai conseguir resolver aquele problema, né? Então, são essas etapas aí do suicídio, né? Que começa aí a ter o suicídio. entendi. É interessante a gente pensar, né, que todos nós temos problemas. Não é porque a criança ela tem 5 anos, ou mais ou menos, que ela não tem problemas, né?
Então, as crianças, elas são muito Exatamente. né? Elas são muito sensitivas. Quando elas começam a perceber ao seu redor, né, as coisas que estão acontecendo, mesmo que elas não saibam nomear, renomear, né, aquela situação, mesmo quando é uma criança bebezinha, por exemplo, a mãe está lá no banheiro chorando, ela consegue entender que tem algo errado e ela vai começar a sentir aquilo também, né? Então, Uhum. é por aí, né, que começa-se a tentativa, né, de suicídio, através de sintomas, né? Entendi. Ai, gente, é muito triste, né? Então, Ô Ju, nós devemos nos atentar mais aos comportamentos de pirraça? Ignorar pode abrir portas a um possível suicídio? sim, com certeza nós devemos nos atentar, sim, a esses sinais, né? Muito importante, sim, avaliar Aham. o que que ela está se comportando assim, né? Os primeiros sinais Sim. começam através da agressividade da criança, né? A impulsividade, Uhum. essa impulsividade, principalmente nesse final da infância, início da adolescência, ela tem um índice muito maior em adolescentes, né? Que acabam se matando com maior frequência, né? Então, vendo, observando sinais como esses, é importante procurar ajuda, né? De um profissional, Sim. tá? É. E qual que é o melhor método quando uma criança apresenta episódios de ameaçar tirar a vida? Então, eu acredito que evitar o julgamento, né? Nunca julgar a criança ou o indivíduo, né? Que tem esses pensamentos, Rotular, né? exatamente. Tentar entender por que que ela tem aquele desejo de matar, né? Por que que a morte é uma solução de efeito para ela, né? Para ela tentar acabar com a vida dela. Porque às vezes é a solução, é o que Sim. ela está encontrando ali como solução daquele problema, né? E Uhum. tentar mostrar para ela, assim, nomear aquele sentimento, para a gente tentar entender o que está acontecendo, para a gente conseguir chegar ou instruir essa pessoa naquela situação, né? As pessoas, elas têm uma ideia Uhum. de que quem se mata, né, ou fala em se matar, é um fraco, mal resolvido, né? Ou se mata porque está com depressão, mas na verdade, né, o que que leva a pessoa ao suicídio, de fato, é a falta de esperança, é o que eu falei, né, de esperança. É aquele sentimento de nada, né? O que que eu faço para resolver Ela esse meu quer problema? matar a dor, né? Ela não quer matar, ela não quer tirar a vida. É como se ela quisesse matar a dor, né? Exatamente. Mas ela não tem aquele conhecimento, na verdade, né, que ela vai né, extinguir aquele problema. Ela poderia, por exemplo, é, procurar ajuda. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Pode seguir com as Uhum. perguntas. Tá. É comum crianças tomarem medicamentos para doenças psicossomáticas ou só a terapia resolve? Então, é preciso avaliar, né, todo o contexto, o grau dos sintomas, né? Em alguns casos, só a terapia ajuda, né? Mas eu acho importante a junção de outros recursos terapêuticos, né? Como auxílio para o tratamento psicoterapêutico. O que eu geralmente recomendo, no caso de crianças, por exemplo, adolescentes, são atividades pedagógicas, atividades lúdicas, ou mesmo um esporte, uma dança, como algo para extravasar, né? Para que a criança precisa. Nós também precisamos desse momento para a gente, como uma válvula de escape, vamos dizer assim, né? E assim, eu não Uhum. recomendo muito a ação medicamentosa, né? Mas existem psiquiatras infantis que vão tratar dessa situação, né? Que auxiliam aí nesse contexto. Aham. Então, depende muito do caso, Entendi. né? Se é um caso que está muito severo, né? Os sintomas muito fortes, que a gente não está conseguindo só com a psicoterapia, aí eu aconselho, né? Eu encaminho para um psiquiatra, normalmente assim, né? Para essa ação medicamentosa. Uhum. Nós sabe, ô Ju, a gente aí tem uma pergunta aqui muito interessante.
que nós sabemos que na adolescência os hormônios estão à flor da pele. A escolha da identidade, né, entre outros fatores. Isso colabora para um conflito interno a ponto do adolescente querer tirar a vida? Sim. Na verdade, deve-se avaliar todo o contexto, né? O ambiente que a criança vive, se ela sofre bullying, né? Se ela tem uma educação muito rígida. E começar a observar os sinais, né? Ficar atento, se perceber que existe a necessidade da ajuda profissional, deve sim, né? Levar esse indivíduo ao psicólogo Uhum, ou ao outro profissional competente, né? De apoio. E auxiliar mesmo, né? Avaliar o ambiente, né, a história de vida dessa uhum, da família, né, que ela vive, se ela tem uma rede de apoio, né, se ela tem uhum. pelo menos um amigo com quem ela se relaciona, isso é importante. Entendi. É. E agora essa questão, assim, para mim, eu tô perguntando, mas assim, uma das perguntas mais plausíveis que eu acho, talvez. O Uhum, bullying na adolescência é bastante comum, né? sim. A questão de não entrar dentro dos padrões impostos pela sociedade contribui para o número de suicídio em adolescentes. Uhum. Às vezes a criança ou adolescente, ele vive uma situação desconfortável na vida dele, né? Então, Uhum, de um menininho que passaram aí alguns vídeos, né, falando sobre que ele queria morrer, se matar, porque ele sofria bullying, porque ele era feio, desengonçado, né? E aquilo era um uhum, sofrimento real para ele, né? Então, quer dizer, a dor uhum, para mim nem sempre é a mesma dor para o outro, né? E para ele era uma dor muito profunda. Então, com isso, né, com isso ele queria, né, acabar com esse sofrimento, ele fazia, né, querer sumir, acabar com a própria vida, né? E diante de uhum, uma situação familiar muito complicada, né, pais brigam muito, pai e mãe solo, tem muita dificuldade para criar família. Então, essa angústia que a criança sente, né, pode fazer com que ela queira desejar a morte. Queira ou, né, queira morrer ou desejar a morte. uhum. É muito complicado, né, assim, falar, porque, gente, é criança. Eu, por ser pedagoga, né, assim, eu fico mais sensibilizada, assim, quando eu vejo, quando eu ouço esse tipo de coisa, assim, Uhum, de criança e adolescente, né, querer tirar a própria vida, gente, né, a que ponto chegamos, porque como você mesma disse, né? Todos temos problemas desde a infância, né? Oi, Aninha, tudo bem? uhum. A psicóloga Ana Soares, excelente também. É, todos temos problemas, a gente nasce, né? Então, assim, desde a criancinha mesmo, né? O bebê, ele tem, né? Mas é complicado, né? É comum, né? É o que está aí, mas é preocupante, muito preocupante. Sim. A internet é uma ferramenta muitas vezes perigosa para uma criança ou adolescente que não tem a maturidade formada. Um Uhum. exemplo é o vídeo da boneca Momo, que viralizou, aquela bonequinha Momo, com aquele olhão que viralizou, onde incita crianças a cometerem suicídio. Até onde os pais conseguem colocar limites? Pois uma dica, né, importante é monitorar esse uso de eletrônicos, né? Determinar a tabela de horário. Uhum, A criança ela tem que ter horário para dormir, horário para uso de eletrônico, horário para brincadeiras pedagógicas e lúdicas, né? Então é importante ela uhum, ter regras, né, para para uso desses eletrônicos. E muito importante os pais observarem e ficarem muito atentos a esse uso de eletrônicos. O que eles estão, que redes eles estão frequentando, né? E uhum, mesmo, né, esses horários e também o uso da tabela de tarefas
para o uso de eletrônicos é muito importante. É uma tabela que eu uso muito na clínica, que auxilia muito, dá um suporte muito grande para os pais, com regras de comportamento, né, limites, e ajuda muito na questão de modelagem de comportamento. A gente trabalha com reforço positivo, reforço negativo, e quando a criança ela tem alguma, ela faz um comportamento certinho, ela ganha uma recompensa, né? Quando ela um comportamento errado, ela perde algo. Então é muito legal o uso dessa tabela que auxilia muito, né, nesse controle de limites das crianças. E assim, Uhum. influenciar pode ser que influencie, né, a internet, mas não é uma causa e efeito. Né? Não necessariamente porque as crianças jogam, né, jogos online, ela vai ter o desejo muito, né? Até mesmo jogos violentos têm todo um conjunto de fatores de risco, né, que podem levar ao desejo do suicídio. Não quer dizer porque a bonequinha está lá que vai ter essa influência, né? Porque assim, o suicídio é uma causa multifatorial, né? Então, até chegar nesse desejo Uhum. de matar, pode influenciar como não influenciar, né? Então, o principal fator de risco para diversos acontecimentos negativos é a ausência de um vínculo significativo, né? Que seria, por exemplo, Uhum. esse vínculo seria, por exemplo, o pai, ou a mãe, ou uma tia, ou a avó, ou até um primo ou irmão mais velho, né? Uma pessoa de confiança, que vai gerar essa confiança ali na criança, né? Então, uma coisa que eu queria falar também é sobre a predisposição genética, né? Porque tem a ver muito com a desesperança, né? A quantidade de neurotransmissores que o nosso cérebro produz ali, né? Então, se tem alguma pessoa ali na família que já cometeu suicídio, ela tem sim uma chance maior de também É cometer esse mesmo? suicídio. Sim. Então, podem ter esses fatores que podem contribuir, né, com a junção de outros fatores que vai fazer com que essa criança, essa pessoa, ela tenha essa ideação suicida, né? É uma predisposição genética mesmo ou seria, no caso assim, de exemplo, por exemplo, é, uma pessoa da família tirou a vida. Aí a pessoa toma aquilo como exemplo, mas é uma predisposição genética mesmo? É um fator, né? Vamos pensar assim, um fator ambiental, tá? Entendi. Pode estar influenciando. Lembra quando a criança ela começa a ver a mãe no banheiro chorando, o bebê, né, começa a sentir aquilo ali? Então, a gente põe como seria mais ou menos isso, né? Ela começa a carregar isso. Até dentro do ventre da mãe, ela já começa a Já passa, sentir, né? já passa para Ah, ela. Então, assim, o principal fator de risco para esses diversos acontecimentos negativos, né, é exatamente essa ausência de um vínculo significativo, né, que eu falei, que é importante ela ter alguém, né, que ela se sinta segura para ela conversar, né, mesmo que seja para ela jogar jogos violentos, mas se ela tem uma pessoa que ela se sente segura, isso já protege ela de diversos males, né? Porque esse fator de risco, que seria os jogos violentos, por exemplo, ou até mesmo lá alguma amômula, né, na internet, tem um peso a menos na vida dela, porque tem uhum, proteção, né, também. Ou seja, não influencia, é, não. entendi. E muitas crianças e adolescentes cometem suicídio muitas vezes querendo chamar a atenção e não tendo noção da gravidade. Por exemplo, quer chamar a atenção, mas eles não imaginam que é igual. Ah, tá, vou tomar essa cartela de medicamento para eu chamar a atenção, mas eu não quero morrer. Já Uhum. aconteceu muito disso, né? Não só em crianças, né? Mas assim, pessoas que. Como que você enxerga isso, assim? Pois é, Quando esse é. índice, ele começa a partir dos 10 anos, na verdade, né?
Porque as crianças menores de 10 anos, elas não se suicidam. Elas podem Uhum. pensar no suicídio, né? Então, isso tem a ver com a noção de morte, com o conceito de morte que a criança tem, né? Então, muitas Uhum. não conseguem ainda perceber o que é a morte para ela, né? Ou perceber que a morte é algo definitivo, né? Que quando a pessoa morre, Aham. ela some, ela acaba, ela não vai estar aqui fisicamente. É. Então, a criança ela não consegue ter essa noção. Então, por isso, ela não pensa nessa possibilidade, né? Esse é um dos fatores que crianças menores de 10 anos não conseguiriam se matar, né? Mas crianças menores de 10 anos, elas tentam suicídio. Como eu falei, né? Não é porque a criança ela tem 5 anos que ela não tem problemas, ela tem, né? Então, as crianças a parte, mesmo abaixo de 10 anos, elas podem tentar, mas não existem índices de casos confirmados, né? E hoje existe um número muito maior de tentativas de suicídio em meninas, mas em tentativas de suicídios, ou seja, suicídios, né, consumados em meninos. Normalmente, Entendi. acontece mais o fato consumado, né, o suicídio em si, em homens, em meninos, do que propriamente em meninas, porque geralmente eles não vão Olha. tentar uma forma tão letal, né? Eles vão tentar uma forma menos agressiva. As meninas, elas não têm tanto esse conhecimento quanto os meninos, por exemplo, né? Então, enquanto a criança ela não consegue ter noção disso, né? Uhum. Essa noção, por isso que ela não pensa nessa possibilidade, né? Então, esse é um dos fatores de que Aham. de 10 anos não conseguiriam se matar, né? Então, Uhum. existem esses registros, mas as tentativas delas são menos letais, né? Como eu falei. Então, assim, até por falta de conhecimento, que elas não conhecem esses métodos letais, né? Elas não sabem como tirar a própria vida, né? Então, isso Uhum. é um fator de proteção, certo? Então, já faz com que ela evite, né, ou que ela faça algo que tente contra a própria vida. O fato de ela não ter conhecimento dessas ferramentas que pode levar, né, à morte. Mas essa criança que já está nesse nível de sofrimento tão longo, né, desde a infância, então quando ela começa a entender o mundo ali por volta dos 10, 11, 12 anos, quando a personalidade dela já está formada, né, ela começa a entender o que a morte é definitiva. Então, é onde ela começa, né, a enxergar isso, e é onde tem o índice maior, né, índices maiores, né. Aí ela começa a ver o mundo de outra forma, sentir que ela pode ser capaz de ser mais autônoma, né. E aí, Uhum. como eu falei, os índices começam a aumentar, Entendi. certo? É... Qual o conselho, agora sim, para terminar, qual o conselho que você daria para os pais, familiares, prestarem mais atenção aos indícios de um futuro comportamento suicida? Uhum. Então, é aquilo que eu já tinha falado, né? Evitar o julgamento, né, a certos comportamentos da criança, dar mais importância para esses comportamentos no sentido de, quando ela está falando, né, tendo esses pensamentos de morte, de quero morrer, de que não quero mais essa vida, e esses pensamentos, a gente deve sim dar uma importância para isso e tentar entender a criança. Por que que ela está falando aquilo? De onde veio esses pensamentos, né? E ter uma proximidade sem julgamento, né? Sentar ali próximo à criança, conversar com ela, se for preciso buscar sim a ajuda de um profissional, né? Então, caso ela comece a mencionar essas frases negativas de morte, é muito importante também a gente entender o contexto, né? E observar, se atentar aos comportamentos dela.
né? Então, assim, hoje não só a psicologia, mas todas as áreas de saúde, elas propõem intervenções em todas essas etapas, né, que a gente falou, são a etapa da ideação suicida, a etapa do planejamento e a etapa, né, ai, fugiu a palavra, da desesperança, né? Então, é muito importante a gente dar, sim, apoio para essa criança, não pensar que é fraqueza, que é chamada de atenção, que é pirraça, nada disso. É importante, né, buscar, sim, a ajuda e intervir nesse momento que a criança está apresentando esses sinais, né? Entendi. Juliana, muito obrigada. Você esclareceu assim toda, eu tenho certeza. E eu até falei no início, gente, para quem tem mais curiosidades, a Juliana, ela se propôs, né? Eu vou deixar o Instagram dela, ela se propôs a responder por direct, porque por live nunca, né? Acaba que fica corrido e não dá para responder tudo. Sim. Mas muito obrigada, foi uma honra te ter aqui. Uma profissional tão competente, tão simpática, mesmo falando de um assunto tão sério, né? De um assunto que está aí, a gente tem que falar mesmo. Hoje se encerra, né, o setembro, porque eu fiz durante todo o mês, né? O Setembro Amarelo, e aí eu convidei vários psicólogos, falei de vários assuntos relacionados ao suicídio. Hoje é a última live falando sobre isso, mas que fique a reflexão para todos que assistem, né? Da importância da terapia, né, Juliana? Em qualquer faixa etária, vamos observar os sinais das pessoas, vamos dar mais atenção mesmo ao que as pessoas falam, né? Se importar mais com sentimentos, ser mais empáticos. Então, que fique isso de lição, né? Foi muito boa essa live e muito obrigada. Então é isso, gente. Um grande abraço. E eu quero repeteco, hein? Depois a gente voltar para falar sobre outro assunto. Tá, Topa? topo. Então tá bom. Porque foi Tá, muito João. rica essa live. Tá bom? Tá bom. Muito E aí, obrigada. eu te agradeço Sim. pela oportunidade, pela confiança, né? E qualquer coisa, né, estou à disposição para responder as perguntas, se mais alguém tiver perguntas. E qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda também, né, a gente tem 3 endereços de consultório, você pode passar para eles depois também, tá bom? Eu vou passar, eu vou deixar tudo anotado na descrição da live, que eu vou deixar salvo aqui. Aí eu vou deixar o endereço. Gente, façam terapia, eu falo por mim mesma. A minha vida, assim, mudou. Olha, psicorreal, Isabel Mota tá A falando. mãe de um Volta paciente. para falar. É mãe de um paciente? Volta para falar sobre esquizofrenia. Que interessante, seria muito interessante a gente falar sobre isso. Boa sugestão, viu, Isabel Mota? Muito boa sugestão. Aí a gente vai se falando, mas com certeza eu quero a Juliana aqui de volta, tá? Muito obrigada. Foi Beijo. uma honra te ter aqui, tá? E eu Obrigada. espero que essa live, eu sempre falo, no final de todas as lives, que as pessoas saem transformadas e que vamos nos atentar, gente, aos detalhes, vamos ser mais empáticos, vamos observar mais as pessoas para a gente ajudar, para a gente, né, poder ajudar. Porque essa questão do suicídio é muito triste e as pessoas, quando elas cometem suicídio, elas querem matar o problema, então elas não estão bem. Então a melhor coisa é a gente tentar ajudar. A gente que é leigo, a gente ajuda da nossa forma, mas também indicando uma boa terapia, porque terapia é um divisor de águas, né, na vida de qualquer um. Tá bom? Então, Um tá bom. grande abraço. Outro. E até a próxima. Obrigada, de coração. Amei.
Eu que agradeço. Beijo, gente. Muito obrigada para quem ficou aqui até agora. E aí eu vou disponibilizar a live e vou colocar no YouTube também, tá bom? Beleza. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.